Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de algo que todo mundo ouve como promessa, mas poucos entendem o que realmente está faltando. Presta atenção nisso. Quando pensamos em computadores quânticos chegando até você, o verdadeiro desafio não é construir a máquina, é sustentar o comportamento que faz ela funcionar. Já imaginaram depender de algo que deixa de existir no momento em que é perturbado? Agora considera isso. O cálculo acontece em um estado tão sensível que qualquer interação externa, por menor que seja, faz tudo desaparecer instantaneamente. Não é uma falha ocasional, é a própria natureza do sistema. Me diz uma coisa, se tudo depende de manter algo tão frágil, o que ainda precisa ser dominado para que isso funcione no mundo real? Nesta história, vamos entender o que torna essa tecnologia possível, explorar por que ela ainda está presa a ambientes controlados e acompanhar o que realmente falta para que ela chegue ao nosso cotidiano. Vamos percorrer esse caminho e enxergar onde está o limite atual. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio. E o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo real nesta jornada, precisamos abandonar por um momento a lógica que governa os objetos que tocamos e as ferramentas que usamos no nosso dia a dia. Vocês não acreditariam se eu dissesse que a base de toda a tecnologia que nos trouxe até aqui, desde os primeiros relógios mecânicos até o dispositivo que você usa agora, repousa sobre uma simplicidade quase rústica, a escolha entre o sim e o não. Essa é a fundação do que chamamos de computação clássica. Nela, a informação é tratada como uma sucessão de chaves de luz que só podem estar em duas posições possíveis, ou estão ligadas ou estão desligadas. Esse é o bit, a unidade fundamental que construiu a era da informação. Mas para entender por que os computadores quânticos são tão comentados e, ao mesmo tempo, por que ainda parecem uma miragem distante, precisamos imaginar o que acontece quando tentamos levar essa lógica ao limite extremo da matéria. A história dessa busca não começa em uma oficina de eletrônica, mas em uma inquietação teórica que surgiu quando os cientistas perceberam que a natureza, em seu nível mais íntimo, não se comporta como uma fileira de interruptores. No final do século XX, mentes brilhantes como as de Richard Feynman começaram a questionar se poderíamos simular a natureza usando as mesmas leis que a governam. Vocês conseguem imaginar como seria tentar descrever o movimento de um oceano inteiro usando apenas pedras em um tabuleiro? Seria impossível, porque a água flui, ela se sobrepõe, ela existe em estados que o tabuleiro não permite. Feynman propôs que, para entender o universo em sua escala fundamental, precisaríamos de uma máquina que falasse a língua da mecânica quântica. Uma máquina cujas peças básicas não fossem apenas zeros e uns, mas algo muito mais fluido e misterioso, os chamados qubits. Presta atenção nisso, porque aqui está o ponto onde a nossa intuição costuma falhar. Enquanto um bit clássico é como uma moeda que está ou com a face voltada para cima ou com a face voltada para baixo, um qubit é como essa mesma moeda enquanto ela ainda está girando sobre a mesa. Durante o giro, você não pode dizer que ela é apenas cara ou apenas coroa. Ela habita uma zona de probabilidade onde ambos os estados coexistem em uma dança contínua. Isso é o que a ciência chama de superposição. É essa capacidade de existir em múltiplos estados simultaneamente que daria aos computadores quânticos um poder de processamento que deixaria qualquer supercomputador atual parecendo uma calculadora de bolso. Em vez de testar um caminho de cada vez em um labirinto, uma máquina quântica poderia, teoricamente, percorrer todos os caminhos ao mesmo tempo, encontrando a saída de forma quase instantânea. No entanto, o nascimento dessa ideia trouxe consigo uma constatação que nos ajuda a entender a lacuna entre a promessa e a realidade atual. O texto de apoio que guia nossos estudos menciona que, embora o potencial teórico seja vasto, a transição para a prática é um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já enfrentou. Isso acontece porque, para que um qubit mantenha essa propriedade de superposição,
Ele precisa estar em um estado de isolamento absoluto. Imaginem tentar manter aquela moeda girando em perfeito equilíbrio enquanto o chão treme, o vento sopra e até a luz que incide sobre ela exerce uma pressão. No mundo quântico, qualquer interação com o ambiente, por menor que seja, atua como uma mão pesada que interrompe o giro da moeda, forçando-a a escolher um estado fixo de 0 ou 1. Quando isso ocorre, todo o poder da computação quântica se esvai em um instante. Essa fragilidade é o que nos leva a um cenário de laboratórios que parecem saídos de contos de ficção científica. Para que possamos manter esses estados delicados por tempo suficiente para realizar um cálculo, precisamos criar ambientes onde a temperatura é quase o zero absoluto, um frio mais intenso do que o do próprio espaço profundo entre as galáxias. É nesse silêncio térmico e vibracional que os átomos e as partículas subatômicas começam a revelar sua verdadeira face. Mas vocês percebem o quanto isso é complexo? Não estamos falando apenas de construir um processador. Estamos falando de sustentar uma bolha de realidade protegida contra todo o barulho do universo. É por isso que, décadas após as primeiras propostas teóricas, ainda estamos tentando entender como escalar esses sistemas de maneira que eles não desmoronem sob o próprio peso da realidade macroscópica. Além da superposição, existe um outro pilar que sustenta o início dessa tecnologia e que deixaria qualquer um incrédulo: o emaranhamento. Vamos imaginar duas partículas que, após interagirem, tornam-se tão ligadas que o estado de uma passa a depender instantaneamente do estado da outra, não importa a distância que as separe. É como se tivéssemos dois dados mágicos, e ao lançarmos um em uma cidade e o outro em um continente diferente, eles sempre mostrassem o mesmo resultado no exato mesmo momento. Essa correlação profunda permite que os qubits trabalhem em conjunto de uma forma que os bits tradicionais jamais conseguiriam. No entanto, coordenar esse emaranhamento em larga escala é como reger uma orquestra onde cada músico é feito de cristal, e qualquer nota fora do tom pode quebrar todo o conjunto. É nesse ponto que a nossa investigação sobre o que realmente falta começa a ganhar contornos claros. A computação quântica não é uma evolução gradual do que já temos, ela é uma ruptura completa de paradigma. O início dessa jornada nos mostra que fomos capazes de conceber a teoria e até de criar pequenos dispositivos que provam que essas leis funcionam. Mas o abismo entre um experimento de laboratório, onde controlamos cada variável com precisão cirúrgica, e uma ferramenta que possa ser integrada ao nosso cotidiano, é imenso. O texto que fundamenta nossa conversa destaca que estamos em um estágio onde a demonstração do princípio já foi feita, mas a construção da infraestrutura necessária para a viabilidade prática ainda está sendo desenhada. Vocês conseguem sentir a magnitude do que está em jogo? Estamos tentando domar as forças mais sutis da natureza para realizar tarefas que hoje levariam milênios para serem concluídas. No começo, pensava-se que bastaria isolar os qubits, mas logo descobrimos que o isolamento total é impossível. O universo é, por natureza, um lugar barulhento e vibrante. A radiação cósmica, as flutuações eletromagnéticas e até o movimento dos átomos vizinhos conspiram contra a estabilidade do cálculo quântico. Por isso, o foco inicial da pesquisa mudou de simplesmente como construir para como proteger e corrigir. Sem uma forma de gerenciar esses erros que surgem naturalmente, a máquina quântica é como um navegador que tem o mapa mais preciso do mundo, mas cujo barco afunda antes mesmo de sair do porto. Neste primeiro estágio da nossa história, fica claro que a computação quântica nasceu da necessidade humana de ir além dos limites impostos pela física clássica. Ela representa o nosso desejo de espelhar a complexidade do átomo na arquitetura das nossas máquinas. No entanto, ao olharmos para onde tudo começou, percebemos que a tecnologia quântica ainda é uma criança tentando dar os seus primeiros passos em um ambiente extremamente hostil. Entender essa origem é fundamental para compreendermos por que, apesar de todo o progresso, você ainda não tem um processador quântico em sua mesa. O caminho que percorremos desde as ideias de Feynman até os refrigeradores de diluição atuais é uma prova da nossa engenhosidade, mas também um lembrete constante de que a natureza não entrega seus segredos
sem exigir em troca uma precisão que beira a perfeição absoluta. Para compreendermos o que realmente falta para que esta tecnologia chegue até você, precisamos primeiro olhar para o mundo que já habitamos, um mundo governado pela precisão previsível da computação clássica. Presta atenção nisso, pois a nossa rotina atual é um testemunho silencioso do sucesso dos bits, aquelas unidades de informação que, embora simples, construíram toda a infraestrutura da nossa sociedade moderna. Hoje, quando você acorda e toca na tela do seu telefone, ou quando envia uma mensagem para alguém do outro lado do planeta, você está operando dentro de uma arquitetura que levou décadas para ser refinada até atingir uma estabilidade absoluta. No entanto, a promessa da computação quântica que ouvimos com tanta frequência sugere que estamos prestes a saltar para uma nova forma de existência digital, uma que resolveria problemas que hoje consideramos impossíveis. Mas por que, se ouvimos falar disso há tanto tempo, a sua experiência diária ainda é inteiramente clássica? Vamos descobrir que a vivência prática dessa tecnologia ainda está restrita ao que chamamos de ambientes de isolamento extremo, algo que é o oposto total da nossa rotina barulhenta, quente e vibrante. Imaginem por um momento a sala onde você está agora. Há calor, há ondas de rádio cruzando o ar, há o movimento imperceptível das paredes e o som que viaja através da matéria. Para um computador tradicional, esse ruído do mundo não é um problema. Os seus componentes são robustos o suficiente para ignorar essas flutuações e manter a integridade de um 0 ou de 1. Mas para um qubit, essa mesma sala seria um cenário de caos absoluto e destrutivo. O texto de apoio que fundamenta nossa investigação deixa claro que a fragilidade dos sistemas quânticos reais é o maior obstáculo para que eles saiam do laboratório e entrem na sua vida. Vocês conseguiriam imaginar depender de uma ferramenta que para de funcionar se alguém respirar perto dela? É essa a realidade que enfrentamos. No cotidiano, buscamos tecnologias que sejam resilientes, portáteis e que operem em temperatura ambiente. Contudo, a computação quântica atual exige que criemos um cotidiano artificial para a máquina, um lugar onde o tempo e a temperatura parecem congelados. O processo de decoerência, mencionado em nossos estudos, é o nome científico para o momento em que o mundo externo invade a bolha quântica e apaga a informação. Me diz uma coisa, como poderíamos levar essa tecnologia para o seu bolso se ela precisa de um sistema de refrigeração que ocupa uma sala inteira e consome uma quantidade imensa de energia apenas para manter um punhado de partículas em silêncio? Essa lacuna entre a promessa e a realidade cria uma espécie de expectativa fantasma. Muitas vezes, as notícias falam sobre a vantagem quântica, dando a entender que a revolução já começou. Mas é fundamental entender que essas demonstrações experimentais, embora brilhantes, acontecem em condições tão controladas que não se traduzem em utilidade para o seu dia a dia imediato. O roteiro do desenvolvimento tecnológico nos mostra que estamos em um estágio intermediário. Somos capazes de provar que a física funciona, mas ainda não sabemos como tornar essa física amigável para a vida real. A computação quântica ainda não é uma ferramenta de uso prático em larga escala, porque ainda não conseguimos construir uma ponte segura entre o regime do átomo e o regime do ser humano. Vamos percorrer mentalmente a ideia de como seria se essa barreira fosse rompida. Se os computadores quânticos estivessem integrados à nossa rotina, a forma como entendemos a logística, a criação de novos medicamentos e até a segurança dos nossos dados seria transformada. Hoje, a criptografia que protege a sua conta bancária depende da dificuldade que um computador clássico tem para fatorar números imensos, uma tarefa que levaria milhares de anos para ser concluída pelos métodos atuais. Uma máquina quântica funcional poderia fazer isso em minutos. Mas perceba o paradoxo. A mesma tecnologia que promete uma segurança inquebrável através da física quântica é a mesma que tornaria os nossos sistemas atuais obsoletos e vulneráveis. Essa é uma vivência de incerteza que a humanidade ainda está aprendendo a gerenciar. Ao olharmos para os bastidores dessa evolução, notamos que o progresso não é linear.
Existem diferentes grupos de pesquisa tentando encontrar a fórmula secreta para a computação quântica prática, usando arquiteturas que variam desde íons aprisionados até circuitos supercondutores. No entanto, nenhuma dessas abordagens ainda conseguiu sobreviver fora do berço tecnológico do laboratório. O que realmente falta, como aponta o nosso material de base, não é apenas o conhecimento teórico, mas a capacidade de engenharia para fabricar esses dispositivos de forma escalável e confiável. Vocês ficariam incrédulos se soubessem que, para cada qubit útil que queremos usar para um cálculo, muitas vezes precisamos de centenas ou milhares de outros qubits apenas para corrigir os erros causados pelo ambiente. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do que chamamos de avanço. Muitas vezes, acreditamos que a tecnologia avança apenas através de grandes saltos de descoberta, mas a realidade da computação quântica no cotidiano é uma batalha de pequenos ganhos contra o ruído do universo. A rotina de quem trabalha com essas máquinas é uma rotina de busca pela perfeição absoluta no controle da matéria. Enquanto você usa o seu computador clássico para tarefas simples, os cientistas estão tentando garantir que uma única partícula não mude de estado devido a uma flutuação magnética vinda de um motor elétrico a quilômetros de distância. É essa sensibilidade extrema que mantém o tema em um estado de futuro suspenso. Vamos entender também que a relação da humanidade com essa tecnologia envolve uma mudança na forma como pensamos sobre a informação. No nosso dia a dia, estamos acostumados com resultados definitivos. Quando você clica em um botão, espera que a resposta seja sempre a mesma. No mundo quântico, a vivência é baseada em probabilidades. Isso significa que até a nossa rotina de programação e de interação com as máquinas precisará ser reinventada. Não se trata apenas de trocar um processador por outro mais rápido. Trata-se de adotar uma lógica que aceita a sobreposição e a incerteza como parte do processo de solução de problemas. Portanto, quando perguntamos o que falta para essa tecnologia chegar até você, a resposta envolve a domesticação de um ambiente que é, por definição, selvagem e instável. A computação quântica hoje é como os primeiros computadores clássicos da década de 40, que ocupavam andares inteiros e eram operados por válvulas frágeis que queimavam a todo momento. A diferença é que, desta vez, o inimigo não é apenas o desgaste do material, mas as próprias leis fundamentais da física que protegem os segredos do átomo contra a nossa observação direta. O texto de apoio ressalta que essa situação reflete desafios técnicos e questões profundas sobre como controlar sistemas em regimes tão delicados. Enquanto caminhamos para o futuro, a presença da computação quântica em nossas vidas continua sendo uma promessa majestosa, mas que exige de nós uma paciência científica imensa. Estamos aprendendo a falar a língua da natureza, mas ainda estamos nas primeiras sílabas. A vivência do tema hoje é a vivência da expectativa. Sabemos o que está do outro lado da porta, mas ainda estamos forjando a chave que conseguirá abrir a fechadura sem quebrá-la no processo. E entender essa demora, entender essa resistência da matéria, é talvez o passo mais importante para valorizarmos a revolução que um dia finalmente fará parte do seu cotidiano. Agora que já percorremos a superfície da nossa curiosidade e entendemos o contraste entre o nosso mundo robusto e a fragilidade do reino subatômico, precisamos mergulhar nos mecanismos que acontecem nos bastidores dessa tecnologia. Presta atenção nisso, pois aqui entramos no coração da dificuldade técnica que mantém os computadores quânticos longe das nossas mãos. Vocês não acreditariam se eu descrevesse a precisão quase impossível exigida para que um único pensamento quântico seja concluído sem se perder no vazio. O principal obstáculo que enfrentamos hoje, e que o nosso material de estudo destaca com clareza, é a extrema sensibilidade dos estados quânticos a qualquer interação com o ambiente externo. Imaginem que cada partícula carregando uma informação é como um dançarino equilibrando-se sobre o fio de uma navalha, onde o menor sopro de ar ou a mais sutil vibração do solo o faz cair. Esse fenômeno de queda, onde a mágica da superposição desaparece e a informação volta a ser um simples dado clássico,
É o que chamamos de decoerência. Para entender a profundidade desse mecanismo, vamos imaginar o silêncio necessário para que uma orquestra invisível toque uma sinfonia perfeita. No mundo dos bits tradicionais, se houver um pouco de ruído elétrico, a máquina consegue ignorar essa interferência porque o sinal é forte e bem definido. Mas, no mecanismo quântico, o ruído não é apenas um incômodo, ele é um destruidor de realidade. Qualquer calor, qualquer onda eletromagnética, ou até mesmo a presença de um átomo de oxigênio vagando por perto, pode ser interpretado pelo qubit como uma medição. E como sabemos, na mecânica quântica, o ato de observar ou interagir com o sistema força-o a escolher um estado definitivo, destruindo a superposição que torna o cálculo valioso. O texto de apoio explica que essa fragilidade representa uma das maiores barreiras para a construção de dispositivos estáveis e confiáveis. Vocês conseguem imaginar o nível de isolamento que isso exige? Isso nos leva a uma das estratégias mais profundas desenvolvidas pelos pesquisadores: a criação de ambientes que são, literalmente, os lugares mais silenciosos e frios do universo conhecido. Não estamos falando de um frio comum, mas de temperaturas que chegam a poucos milikelvins acima do zero absoluto, onde o movimento térmico dos átomos quase cessa por completo. Somente nesse estado de quase imobilidade total é que os mecanismos quânticos podem ser sustentados por tempo suficiente para que algoritmos complexos sejam executados. Mas percebam o desafio de engenharia aqui presente. Como manter uma máquina inteira operando nessas condições enquanto tentamos, ao mesmo tempo, enviar comandos e ler resultados de fora dessa bolha de isolamento? Isso nos leva a um segundo elemento fundamental da nossa investigação: a correção de erros quânticos. Vocês ficariam incrédulos se soubessem que, para cada qubit que realmente realiza um cálculo útil, precisamos de uma estrutura de suporte monumental. Diferente dos computadores que você usa hoje, que raramente cometem erros de processamento, os computadores quânticos atuais são inerentemente imperfeitos. A estratégia para contornar isso envolve o uso de técnicas que tentam preservar a informação, mesmo quando partes do sistema falham. No entanto, o texto que fundamenta nossa conversa revela que essa solução exige um número enorme de recursos físicos. Para proteger um único dado quântico, podemos precisar de centenas ou até milhares de qubits adicionais, que funcionam apenas como babás ou supervisores daquela informação original. Imaginem a escala disso. Para construirmos uma máquina que resolva problemas do mundo real, precisaríamos de milhões de qubits, o que hoje é um desafio de fabricação e controle que ainda não dominamos plenamente. Além da correção de erros, existe uma diversidade fascinante de plataformas tecnológicas sendo testadas. Vocês conseguem imaginar que não existe apenas uma maneira de construir um computador quântico? Diferentes grupos de pesquisa trabalham com arquiteturas distintas, cada uma explorando uma propriedade física diferente da matéria. Alguns usam pequenos laços de metal supercondutor, onde a eletricidade flui sem resistência. Outros preferem aprisionar íons individuais usando campos elétricos e lasers de alta precisão. Há ainda quem tente usar fótons, as partículas de luz, para transportar e processar a informação quântica. O nosso material de base ressalta que essa diversidade reflete o fato de que ainda não existe um caminho consolidado para a computação quântica prática. É como se estivéssemos em uma corrida onde os competidores estão usando veículos completamente diferentes, e ainda não sabemos qual deles será capaz de cruzar a linha de chegada da escalabilidade. Vamos descobrir também que o mecanismo de controle desses sistemas exige uma sincronia que desafia a nossa percepção de tempo. Os pulsos de energia que manipulam os qubits precisam ser disparados com uma precisão de nanosegundos. Se o pulso for forte demais ou durar 1 milésimo de tempo a mais do que o necessário, o estado delicado se perde. É um trabalho de microgestão da realidade. Presta atenção nisso, pois a sofisticação necessária para coordenar milhares desses eventos simultaneamente é o que realmente falta para que a tecnologia saia dos experimentos controlados e chegue até as aplicações industriais. A complexidade aumenta exponencialmente a cada novo qubit
que adicionamos ao sistema, pois o emaranhamento entre eles cria uma teia de conexões que precisa ser mantida em perfeito equilíbrio. O roteiro dessa investigação nos mostra que estamos diante de um paradoxo fascinante. Para que o computador quântico funcione, ele precisa estar isolado do universo. Mas para que ele seja útil para nós, ele precisa estar conectado aos nossos comandos. Encontrar o ponto de equilíbrio onde a informação pode entrar e sair sem destruir a fragilidade quântica é o santo graal da engenharia atual. O texto de apoio afirma que essa situação reflete questões profundas sobre como controlar sistemas físicos em regimes extremamente delicados. Não é apenas uma questão de miniaturização, como foi com os computadores clássicos, mas uma questão de dominar a própria estabilidade da existência subatômica. Ao explorarmos esses mecanismos profundos, percebemos que a jornada tecnológica é, na verdade, uma jornada de paciência e refinamento. Cada estratégia de isolamento, cada novo código de correção de erros e cada arquitetura diferente nos ensina algo novo sobre os limites do que podemos realizar com a matéria. Estamos aprendendo que a natureza protege seus estados mais fundamentais com uma camada de ruído e incerteza que não pode ser simplesmente ignorada. Ela precisa ser compreendida e integrada ao design das nossas máquinas. Isso deixaria vocês reflexivos sobre o quanto ainda temos que caminhar. A computação quântica prática exige que sejamos capazes de realizar o impossível, manter a ordem perfeita dentro de um sistema que, por natureza, tende ao caos no momento em que interagimos com ele. Nesta etapa da nossa conversa, fica evidente que os bastidores dessa tecnologia são compostos por uma luta constante contra a decoerência e pela busca por recursos físicos que permitam a escala necessária. O que realmente falta não é o desejo de inovar, mas a maturidade técnica para gerenciar a fragilidade intrínseca desses sistemas. Quando finalmente entendermos como orquestrar esses milhões de componentes em um ambiente estável, a promessa quântica deixará de ser um mistério de laboratório para se tornar a ferramenta que moldará o futuro da nossa civilização. E entender esses mecanismos é o que nos permite enxergar com clareza e sem pressa a magnitude do trabalho que ainda temos pela frente. Dentro desta jornada pelo coração da matéria, entramos agora em um território repleto de achados raros que desafiam a nossa compreensão comum sobre como o mundo funciona. Presta atenção nisso, pois os segredos da computação quântica não estão escondidos em códigos complexos, mas na própria forma como a natureza se comporta quando não estamos olhando diretamente para ela. Vocês não acreditariam se eu descrevesse que, nos bastidores dos grandes laboratórios, os cientistas descobriram que as partículas subatômicas possuem uma espécie de privacidade fundamental. O mistério central que envolve o que realmente falta para essa tecnologia chegar até você reside no fato de que, no momento em que tentamos extrair um segredo de um sistema quântico, a própria essência desse segredo se transforma ou desaparece. É uma descoberta que coloca a humanidade diante de um limite físico quase poético. O limite entre o que podemos saber e o que a natureza permite que manipulemos sem destruir sua integridade. Um dos achados mais intrigantes dessa área é o que a ciência chama de vantagem quântica. Imaginem uma tarefa tão complexa que o computador clássico mais poderoso do planeta, composto por milhares de processadores trabalhando em uníssono, levaria 10.000 anos para resolver. Agora pensem em um dispositivo quântico experimental que consegue realizar esse mesmo cálculo em pouco mais de 300 segundos. Essa descoberta rara não é apenas sobre velocidade, mas sobre uma mudança de natureza no processamento da informação. No entanto, o mistério que pouca gente comenta é que essas demonstrações admiráveis ainda estão restritas a problemas puramente matemáticos e altamente controlados, sem uma utilidade imediata para o seu cotidiano. O roteiro dessa investigação nos revela que a vantagem quântica é como um relâmpago no horizonte. Sabemos que a energia está lá, mas ainda não descobrimos como canalizá-la para iluminar uma cidade inteira de forma constante. Vocês conseguem imaginar o segredo por trás do frio extremo necessário para essas máquinas? Existe uma descoberta técnica fundamental
que mostra que a informação quântica é inseparável do silêncio térmico. Nos grandes refrigeradores de diluição, onde a temperatura é mantida em níveis de milikelvins, os pesquisadores encontraram um ambiente onde a matéria começa a exibir comportamentos coletivos extraordinários. É nesse silêncio absoluto que surge o mistério da superposição estável, ainda que por breves milissegundos. O segredo aqui não é apenas o frio em si, mas a descoberta de que o calor é, na verdade, informação barulhenta. Cada grau de temperatura representa trilhões de pequenas interações que contam para a partícula quântica como ela deve se comportar, forçando-a a abandonar sua natureza fluida. Por isso, o que realmente falta para que essa tecnologia chegue até você é a descoberta de uma forma de proteger esses segredos quânticos em temperaturas que nós, seres humanos, possamos suportar. Outro mistério profundo que envolve essa tecnologia é a relação entre os algoritmos e a realidade. Vocês ficariam incrédulos se soubessem que já temos as receitas matemáticas para revolucionar a ciência, mas ainda não temos a panela certa para cozinhá-las. O roteiro do conhecimento menciona que existem propostas teóricas indicando ganhos significativos para certos tipos de problemas, como a simulação de moléculas para novos remédios ou a otimização de sistemas de energia globais. Mas a descoberta perturbadora é que esses algoritmos exigem um número de qubits estáveis muito maior do que o que possuímos atualmente. O segredo está na escala. Hoje, conseguimos manter algumas dezenas de qubits em harmonia, mas o mistério de como coordenar milhões deles sem que o sistema desmorone sob o peso da própria complexidade é o que define a fronteira atual da física. Presta atenção neste detalhe que muitas vezes passa despercebido. A computação quântica é uma fronteira ativa que questiona o próprio conceito de erro. Na computação tradicional, um erro é algo que corrigimos com facilidade. Na computação quântica, a descoberta de como corrigir erros sem medir o sistema, e portanto sem destruí-lo, é um dos maiores segredos da engenharia moderna. Os cientistas desenvolveram estratégias que distribuem a informação de um único qubit lógico entre vários qubits físicos, criando uma espécie de rede de segurança invisível. É uma descoberta que nos mostra que para dominar o muito pequeno, precisamos de uma sofisticação que beira o impossível. Esse processo de correção de erros é o que realmente falta para transformar uma curiosidade de laboratório em uma ferramenta confiável para a sociedade. Vocês conseguem sentir o mistério que envolve as diferentes arquiteturas? Não existe um caminho único, e essa é uma das descobertas mais raras desse campo. Enquanto alguns laboratórios guardam o segredo de usar íons aprisionados por campos elétricos, outros apostam em circuitos supercondutores que imitam o comportamento de átomos artificiais. Cada uma dessas abordagens revela um segredo diferente sobre a natureza. Umas são mais estáveis, outras são mais fáceis de fabricar, mas todas esbarram no mesmo mistério fundamental: como manter a conexão quântica viva enquanto a máquina cresce em tamanho. O texto de apoio enfatiza que essa diversidade reflete o estágio intermediário em que nos encontramos, onde ainda estamos testando qual segredo da natureza será o mais útil para o nosso futuro tecnológico. Além disso, existe a descoberta de que a computação quântica pode nos ensinar mais sobre o universo do que sobre cálculos em si. Ao tentar construir essas máquinas, descobrimos mistérios sobre como o tempo e o espaço interagem com a informação no nível mais básico. A decoerência que tanto tentamos evitar é, na verdade, o processo pelo qual o universo escolhe uma realidade entre infinitas possibilidades. Entender por que os computadores quânticos ainda não chegaram até você é entender como o universo protege sua própria estrutura contra a nossa interferência. É um achado raro perceber que a nossa dificuldade técnica é, na verdade, um reflexo de uma lei profunda da física que mantém o mundo macroscópico estável e previsível. Me diz uma coisa: você já imaginou que o que falta pode não ser apenas tecnologia, mas uma nova forma de pensar? O mistério da computação quântica nos força a abandonar a lógica binária e a abraçar a incerteza como uma ferramenta de poder.
As descobertas recentes mostram que a transição de demonstrações experimentais para aplicações reais depende de uma convergência de várias áreas do conhecimento. Precisamos de avanços na ciência dos materiais, na criogenia, na matemática pura e na engenharia eletrônica de precisão. Cada uma dessas áreas guarda um pedaço do segredo que permitirá que os computadores quânticos saiam das salas geladas e isoladas para transformar a nossa vivência cotidiana. Por fim, o grande segredo desta etapa da nossa jornada é reconhecer que a computação quântica é uma tecnologia inacabada, mas vibrante. Ela representa a nossa busca por controlar sistemas físicos em regimes extremamente delicados, onde as regras que conhecemos deixam de fazer sentido. Ao descobrirmos o que realmente impede esse avanço, estamos, na verdade, mapeando o território do futuro. Cada falha, cada decoerência e cada erro de cálculo é um sinal que nos mostra onde o segredo ainda está escondido. E compreender esses mistérios é o que nos permite percorrer este caminho com a segurança de quem sabe que a descoberta final está sendo forjada agora, nos mínimos detalhes do invisível. Para que possamos compreender a magnitude do que está em jogo, precisamos agora expandir a nossa percepção para além das paredes geladas dos laboratórios e entender como essa tecnologia se entrelaça com o tecido da nossa existência. Presta atenção nisso, pois a computação quântica não é uma ilha isolada no oceano da ciência. Ela é o ponto de encontro onde a física fundamental, a química da vida e a matemática da segurança se fundem em um único propósito. Vocês conseguem imaginar como o atraso na chegada dessas máquinas impacta diretamente a nossa capacidade de curar doenças ou de proteger o planeta? O roteiro das conexões nos mostra que existe uma interdependência profunda entre o desenvolvimento desses processadores e o progresso de áreas que, à primeira vista, parecem não ter relação com bits ou qubits. O que realmente falta para que a tecnologia chegue até você é, na verdade, a peça final de um quebra-cabeça, que envolve a estrutura básica de tudo o que conhecemos. Vamos começar sentindo a conexão mais íntima da computação quântica, a simulação da própria natureza. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, para a química moderna, entender como uma molécula complexa se comporta é um desafio que beira o impossível para os computadores clássicos. Isso acontece porque a natureza é, em sua essência, quântica. Cada elétron em uma molécula de um novo medicamento interage com todos os outros em uma dança de superposições e emaranhamentos que a lógica binária de 0 e 1 simplesmente não consegue descrever com perfeição. O texto de apoio que fundamenta nossa jornada destaca que um dos principais impactos esperados é a capacidade de simular moléculas para novos remédios com uma precisão que hoje é apenas um sonho. Hoje gastamos bilhões de dólares e décadas em testes de tentativa e erro, porque não temos a ferramenta certa para modelar a realidade subatômica. Sem o computador quântico, estamos tentando entender a complexidade de uma floresta inteira olhando apenas para uma folha de papel seca. O impacto aqui é humano. É a diferença entre encontrar a cura para uma enfermidade em meses ou esperar gerações por uma descoberta acidental. Além da medicina, existe uma ligação vital com a sustentabilidade do nosso mundo. Vamos imaginar a produção de fertilizantes ou a criação de novas baterias para carros elétricos. Esses processos dependem da nossa compreensão sobre como os catalisadores funcionam no nível atômico. Hoje, a produção de amônia para a agricultura consome uma parcela imensa da energia global, tudo porque usamos métodos brutos que herdamos de um século atrás. Um computador quântico funcional poderia desvendar os segredos de enzimas naturais que realizam essa mesma tarefa sem esforço e sem calor excessivo. O roteiro do conhecimento aponta que a otimização de sistemas de energia globais é uma das aplicações mais promissoras, mas que ainda depende de máquinas muito maiores e mais estáveis do que as disponíveis atualmente. Percebem como o que falta no laboratório quântico é, na verdade, o que falta para acelerarmos a transição para uma economia verde e eficiente. A interdependência é total. A nossa tecnologia clássica atingiu um teto, e somente a lógica quântica
pode nos levar ao próximo andar da inovação material. Presta atenção agora neste ponto que afeta diretamente a sua vida digital: a segurança dos seus dados. Existe uma conexão tensa e necessária entre a computação quântica e a criptografia que protege desde as suas conversas privadas até os segredos de Estado. A matemática que usamos hoje para trancar as nossas informações digitais baseia-se na premissa de que certos problemas, como fatorar números primos gigantescos, são tão difíceis que nenhum computador levaria menos de milênios para resolvê-los. No entanto, a descoberta teórica de algoritmos quânticos mostrou que essa barreira é ilusória. Uma máquina quântica madura poderia atravessar essa segurança como se ela não existisse. Esse impacto iminente criou uma corrida por novas formas de proteção, o que chamamos de criptografia pós-quântica. Vocês conseguem sentir a ironia? Estamos investindo recursos imensos para nos protegermos de uma máquina que ainda não terminou de ser construída. Essa interdependência entre a ameaça quântica e a segurança clássica é o que mantém os governos e as empresas em um estado de alerta constante, forçando uma evolução na forma como entendemos a privacidade antes mesmo de o primeiro qubit comercial chegar ao mercado. Vamos percorrer também o impacto na logística e na organização da nossa sociedade. Imagine o desafio de coordenar o tráfego aéreo de um continente inteiro, ou as rotas de entrega de milhões de pacotes em tempo real. Esses são problemas de otimização que crescem de forma exponencial. Cada nova variável adicionada dobra a dificuldade do cálculo. Os computadores que temos hoje fazem o melhor que podem, mas eles sempre entregam uma aproximação, nunca a solução perfeita. A computação quântica promete encontrar o caminho ideal através da superposição, explorando todas as rotas possíveis simultaneamente. No entanto, como ressalta o nosso material de base, a maioria das aplicações práticas ainda depende de máquinas que consigam manter a estabilidade por longos períodos. O que realmente falta para essa tecnologia chegar até você é a capacidade de traduzir esses problemas logísticos imensos para a linguagem delicada dos qubits sem que a informação se perca no processo de decoerência. É fascinante notar que existe uma interdependência crescente entre o avanço da computação quântica e o próprio desenvolvimento de novos materiais para construí-la. Estamos em um ciclo onde precisamos de um computador quântico para descobrir os materiais supercondutores que permitirão criar um computador quântico melhor. Essa conexão circular nos mostra que o progresso não é apenas uma linha reta, mas uma espiral de conhecimento. O texto de apoio afirma que a computação quântica se encontra em um estágio intermediário, suficientemente avançada para demonstrar princípios, mas ainda distante de aplicações amplas. Essa distância é preenchida por pesquisas em física do estado sólido, criogenia e engenharia de precisão, áreas que estão sendo impulsionadas pelo sonho quântico. Cada pequeno avanço na forma como resfriamos um circuito ou como isolamos um átomo tem impactos imediatos em sensores médicos, em equipamentos de imagem e em satélites de comunicação. Me diz uma coisa, você consegue imaginar o futuro como um sistema híbrido? Um dos maiores impactos da nossa era será a colaboração entre o mundo clássico e o mundo quântico. Não devemos esperar que o computador quântico substitua o seu telefone ou o seu notebook para tarefas simples como escrever um texto ou navegar na rede. A verdadeira conexão será orgânica. O computador clássico funcionará como o mestre de cerimônias, gerenciando as tarefas cotidianas e enviando apenas os problemas impossíveis para serem resolvidos pelo núcleo quântico. Essa interdependência técnica é o que permitirá que a tecnologia seja útil sem exigir que cada pessoa tenha um refrigerador de diluição em casa. O roteiro dessa evolução mostra que a computação quântica chegará até você de forma invisível, integrada aos serviços que você já usa, mas com uma potência que mudará a velocidade da inovação global. Vocês ficariam incrédulos se percebessem que a computação quântica já está impactando até a nossa filosofia sobre o conhecimento. Ao conectarmos a física de partículas com a ciência da informação, estamos sendo forçados a admitir que o universo não é um lugar de certezas absolutas,
mas de correlações profundas. Esse impacto cultural e intelectual é tão importante quanto o impacto técnico. Ele nos prepara para uma sociedade que entende a incerteza e a probabilidade como ferramentas de progresso e não como falhas no sistema. Entender por que a tecnologia ainda não chegou ao cotidiano nos ajuda a valorizar a complexidade das conexões que estamos tentando estabelecer. Portanto, ao olharmos para os impactos e conexões deste tema, percebemos que a computação quântica é a chave mestra que poderá abrir portas em quase todos os campos do saber humano. O que realmente falta é a maturidade de um sistema que consiga sustentar essas conexões sem se quebrar sob a pressão da realidade macroscópica. Estamos construindo as pontes agora, conectando a teoria quântica com a prática industrial. E cada novo experimento nos aproxima do momento em que essas conexões deixarão de ser apenas promessas científicas para se tornarem a espinha dorsal de um novo mundo tecnológico. A jornada é longa, mas o impacto será eterno, transformando para sempre a nossa relação com a matéria e com o futuro da nossa civilização. Ao longo de toda a nossa história, a humanidade sempre foi definida pela sua busca incessante por ferramentas que pudessem expandir os limites da nossa percepção e da nossa capacidade de agir sobre o mundo. Presta atenção nisso, pois a relação entre nós e a computação quântica não é apenas sobre circuitos ou partículas, é sobre o reflexo do nosso desejo mais profundo de compreender a engrenagem oculta da realidade. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, desde que os primeiros seres humanos contaram estrelas ou desenharam sulcos na terra para registrar colheitas, estivemos em uma jornada para domar a informação. Saímos dos ábacos de madeira para as válvulas de vidro e depois para os transistores de silício que hoje governam a nossa vida. Mas agora, ao chegarmos à fronteira quântica, a nossa relação com a tecnologia está sofrendo uma mudança cultural e social que desafia tudo o que aprendemos sobre ser os senhores da máquina. O que realmente falta para que os computadores quânticos cheguem até você é também uma maturidade da nossa própria espécie em lidar com uma tecnologia que não aceita ordens diretas, mas que exige uma colaboração delicada com as leis da natureza. Vocês conseguiriam imaginar como a nossa sociedade seria transformada se pudéssemos remover a incerteza de processos que hoje dependem da sorte ou do tempo bruto? A relação da humanidade com esse tema é marcada por uma mistura de fascínio e medo. Por um lado, temos a promessa de um avanço sem precedentes na saúde e na ciência dos materiais, o que impactaria diretamente a qualidade e a longevidade da vida humana. O texto de apoio menciona que a computação quântica representa uma fronteira ativa da física e da engenharia, e entender por que ela ainda não chegou ao nosso cotidiano é tão importante quanto imaginar o que ela será capaz de fazer quando finalmente chegar. Historicamente, toda grande revolução tecnológica trouxe consigo uma mudança na forma como nos organizamos como sociedade. A máquina a vapor mudou a nossa relação com o espaço e o tempo. O computador clássico mudou a nossa relação com o conhecimento e a comunicação. E o computador quântico, quando finalmente for integrado à nossa vivência, mudará a nossa relação com a própria matéria. Me diz uma coisa, como você se sentiria sabendo que o segredo mais bem guardado da sua privacidade depende apenas de uma barreira tecnológica que pode cair a qualquer momento? Este é um dos impactos sociais mais profundos que estamos discutindo nos bastidores da ciência. A relação da humanidade com a segurança digital é hoje uma das bases da nossa confiança nas instituições. Se a computação quântica chegar antes que possamos criar novas defesas, a nossa estrutura social baseada na privacidade digital poderá entrar em colapso. Isso nos mostra que o progresso tecnológico não acontece no vácuo. Ele exige que a humanidade desenvolva, simultaneamente, novas leis, novas éticas e novos acordos de convivência. O roteiro da nossa evolução nos diz que estamos em um estágio em que a tecnologia é avançada o suficiente para nos mostrar o problema, mas ainda estamos forjando a solução prática. Vamos percorrer também o aspecto educacional dessa relação. Vocês ficariam incrédulos se percebessem o quanto a lógica quântica desafia o pensamento linear que ensinamos às nossas crianças há séculos. A humanidade sempre se sentiu confortável com o sim
ou o não com o certo ou o errado. Mas o universo quântico nos convida a abraçar a superposição, a entender que múltiplos estados podem coexistir. Essa mudança de paradigma intelectual terá um impacto cultural imenso, criando uma geração de pensadores que não buscam apenas respostas binárias, mas que compreendem a complexidade das probabilidades. O que realmente falta para essa tecnologia chegar até você é também uma adaptação da nossa mente para uma nova forma de interpretar o mundo, onde a intuição clássica muitas vezes nos engana. O texto de apoio ressalta que essa situação reflete questões profundas sobre como controlar sistemas físicos em regimes extremamente delicados, o que exige de nós uma paciência e uma humildade científica que nem sempre tivemos no passado. Presta atenção agora na conexão entre a computação quântica e os grandes desafios globais da humanidade, como as mudanças climáticas e a fome. A nossa relação com o planeta atingiu um ponto de saturação onde as ferramentas clássicas podem não ser mais suficientes para encontrar as saídas necessárias em tempo útil. O impacto social de descobrir um catalisador que retire carbono da atmosfera de forma barata, ou um fertilizante que não destrua o solo, seria monumental para a sobrevivência da nossa espécie. O roteiro das descobertas sugere que a computação quântica pode ser a ferramenta que nos permitirá simular soluções ambientais em escala atômica antes de aplicá-las no mundo real. No entanto, a distância entre a demonstração de laboratório e a aplicação real é o que define o nosso momento presente. Estamos vivendo na expectativa de uma ferramenta que pode ser a nossa maior aliada contra as crises que nós mesmos criamos com a tecnologia do século XX. Além disso, existe uma relação de espelhamento entre a máquina e o ser humano. Ao tentarmos construir um computador que imita a natureza quântica, estamos, na verdade, tentando entender como nós mesmos funcionamos no nível mais básico. Algumas das maiores perguntas da biologia humana, como o funcionamento exato do nosso cérebro ou o processo de dobramento de proteínas que causa doenças complexas, permanecem sem resposta porque não temos poder de processamento para simular essa realidade. O impacto humano de ter essas respostas seria a maior revolução médica da nossa história. Vocês conseguem sentir a urgência silenciosa que existe por trás de cada experimento de qubit? Não é apenas sobre velocidade de cálculo, é sobre a possibilidade de decifrar o código da vida de uma maneira que hoje parece milagrosa. No entanto, essa relação também nos traz de volta a nossa vulnerabilidade. O fato de que a tecnologia quântica ainda não chegou ao cotidiano por causa da decoerência, aquele ruído causado pelo ambiente, é um lembrete de que a nossa presença humana é barulhenta para o universo sutil. O nosso calor, o nosso movimento e as nossas máquinas clássicas são o que impede a estabilidade do sistema quântico. Existe uma poesia nisso. A humanidade está tentando tocar o invisível, mas o seu próprio toque é o que o destrói. Superar essa barreira exige que aprendamos a criar espaços de silêncio absoluto, desafiando a nossa natureza de ocupar e transformar tudo ao nosso redor de forma ruidosa. O texto de apoio enfatiza que o avanço depende da convergência de várias áreas, o que significa que essa conquista será, acima de tudo, uma conquista coletiva da inteligência humana. Me diz uma coisa, você acredita que estamos prontos para as consequências dessa descoberta? O roteiro da história humana está cheio de exemplos de tecnologias que chegaram antes da nossa maturidade para usá-las. A computação quântica, por ser tão poderosa e tão íntima das leis do universo, exige uma responsabilidade sem precedentes. O impacto cultural será o de percebermos que não somos apenas observadores do universo, mas participantes ativos que podem manipular as suas cordas mais fundamentais. Essa consciência mudará a nossa relação com a ciência, tornando-a menos uma busca por poder e mais uma busca por harmonia com os sistemas físicos. Portanto, ao analisarmos a relação com a humanidade, percebemos que a computação quântica é um divisor de águas na nossa trajetória. Ela representa a transição da era da computação de força bruta para a era da computação de precisão absoluta. O que realmente falta para que essa tecnologia chegue até você
É o tempo necessário para que a nossa infraestrutura técnica e a nossa estrutura social se preparem para esse novo nível de realidade. Estamos forjando os elos dessa corrente agora, através de cada pesquisa e de cada debate ético sobre o uso dessas máquinas. Quando o primeiro computador quântico funcional for finalmente integrado à nossa sociedade, ele não será apenas uma vitória da engenharia, mas um marco da nossa capacidade de evoluir em conjunto com os mistérios mais profundos do cosmos. A jornada rumo ao cotidiano quântico é, em última análise, a jornada da humanidade em direção a uma compreensão mais plena de si mesma e do seu lugar no infinito. Ao projetarmos o nosso olhar para o horizonte do que está por vir, entramos em um território onde a imaginação e a ciência se fundem para desenhar as próximas décadas da nossa civilização. Presta atenção nisso, pois o futuro da computação quântica não é apenas uma continuação do que vemos hoje nos laboratórios. Ele é uma metamorfose que mudará a nossa própria definição de progresso tecnológico. Vocês não acreditariam se eu descrevesse a velocidade com que as inovações que hoje parecem impossíveis se tornarão a base de uma nova era. O roteiro do amanhã nos mostra que estamos saindo de um estágio de curiosidade experimental para entrar em um período de transição crítica, onde a pergunta central não é mais se os computadores quânticos funcionarão, mas quando eles se tornarão integrados à infraestrutura invisível do nosso mundo. O que realmente falta para que essa tecnologia chegue até você no futuro é a convergência final de várias áreas do conhecimento humano, desde o controle ultra-preciso da matéria até a criação de algoritmos que ainda sequer fomos capazes de conceber. Vamos imaginar o momento em que a humanidade finalmente cruzar a fronteira da chamada era dos sistemas quânticos de escala intermediária ruidosa. Atualmente, habitamos um tempo de transição onde as máquinas são poderosas, mas ainda cometem muitos erros devido àquela fragilidade que discutimos anteriormente. O futuro reserva a inovação dos computadores quânticos tolerantes a falhas. Vocês conseguem imaginar uma máquina composta por milhões de qubits, trabalhando em perfeita harmonia, onde cada erro é corrigido instantaneamente por uma rede de proteção invisível? Esse avanço será o equivalente ao momento em que os transistores de silício substituíram as válvulas frágeis nos computadores clássicos, permitindo que a tecnologia saísse das salas imensas e começasse sua jornada de miniaturização e eficiência. O roteiro do conhecimento indica que essa escalabilidade é o grande segredo que os engenheiros estão tentando desvendar agora, testando arquiteturas que podem ser fabricadas em massa, assim como fazemos com os chips dos nossos telefones atuais. Presta atenção agora em uma das tendências mais fascinantes para as próximas décadas, a internet quântica. No futuro, não teremos apenas computadores isolados realizando cálculos complexos. Teremos uma rede global conectada por fibras ópticas e satélites que transportam estados quânticos emaranhados. Vocês ficariam incrédulos se sentissem a segurança absoluta que esse tipo de rede proporcionaria. Em uma internet quântica, a informação não pode ser interceptada sem que o sistema perceba e mude instantaneamente, tornando a espionagem digital algo fisicamente impossível pelas leis da natureza. Esse impacto futuro mudará a forma como os governos, as empresas e os cidadãos protegem a sua identidade e os seus valores. Mas, para que isso chegue até você, ainda precisamos desenvolver repetidores quânticos que consigam manter a conexão viva por milhares de quilômetros. Um desafio de engenharia que ainda habita a fronteira ativa da física. Me diz uma coisa, você consegue imaginar o papel da inteligência artificial nesse futuro quântico? Existe uma tendência poderosa de colaboração entre essas duas áreas. No amanhã, usaremos algoritmos de inteligência artificial para nos ajudar a projetar computadores quânticos melhores, enquanto os próprios computadores quânticos acelerarão o treinamento de redes neurais a níveis que a mente humana mal consegue processar. Essa conexão criará um ciclo de inovação acelerada, onde a descoberta de novos materiais e de novas leis da física acontecerá em uma escala de tempo muito menor do que a que conhecemos hoje. O texto de apoio ressalta que o avanço depende tanto de progresso tecnológico quanto de novas ideias teóricas, e é nessa intersecção que o futuro será forjado.
No entanto, o futuro também traz consigo riscos que não podemos ignorar. Existe a possibilidade do que alguns chamam de inverno quântico, um período em que a expectativa exagerada sobre a tecnologia pode levar a uma diminuição dos investimentos se os resultados práticos demorarem mais do que o esperado. O roteiro da ciência nos ensina que a paciência é uma virtude necessária para lidar com a natureza subatômica. Além disso, o risco ético de uma nação ou empresa dominar a computação quântica antes das outras poderia criar um abismo de poder e de desigualdade tecnológica, sem precedentes na história. Por isso, o futuro do tema exige uma governança global e uma transparência científica que garanta que os benefícios dessas máquinas sejam distribuídos de forma justa para toda a humanidade. Vamos percorrer também a inovação dos algoritmos que ainda estão por vir. Hoje conhecemos apenas uma pequena fração do que um computador quântico pode fazer. A maioria dos nossos algoritmos atuais são adaptações de problemas clássicos, mas o futuro reserva a descoberta de formas inteiramente novas de processar informação, baseadas em lógicas que ainda não temos nome. Imaginem resolver o enigma do dobramento de proteínas para erradicar doenças degenerativas, ou descobrir um supercondutor que funcione em temperatura ambiente, eliminando as perdas de energia em toda a rede elétrica do planeta. Esses são os sonhos que movem a fronteira da engenharia atual. O texto de apoio afirma que entender por que a tecnologia ainda não chegou ao cotidiano é a chave para imaginar o que ela será capaz de realizar. Vocês conseguem sentir que o futuro da computação quântica é, na verdade, um retorno à harmonia com a natureza? Durante séculos, forçamos a matéria a se comportar de forma binária e rígida. No futuro, as nossas máquinas serão extensões fluidas das leis quânticas que governam o universo. Essa inovação filosófica é o que realmente permitirá que a tecnologia chegue até você de forma orgânica. O que hoje exige refrigeradores imensos e isolamento total, no futuro, poderá ser controlado por pulsos de luz e campos magnéticos em escalas muito mais acessíveis. Estamos aprendendo a sussurrar para os átomos, e o futuro é o momento em que esse sussurro se tornará uma conversa clara e produtiva. Portanto, ao olharmos para o horizonte, percebemos que a computação quântica é uma tecnologia que ainda está sendo escrita, mas cujos capítulos finais prometem uma revolução profunda. O que realmente falta é a maturação de cada uma dessas peças, o controle, a escala e a teoria, para que elas se encaixem perfeitamente. O futuro não é um lugar para onde vamos, mas algo que estamos construindo com cada milissegundo extra de estabilidade que conquistamos nos laboratórios de hoje. Quando essa tecnologia finalmente chegar ao seu cotidiano, ela trará consigo a marca de uma humanidade que não teve medo de mergulhar no invisível para transformar o seu destino no infinito. A jornada continua, e o melhor da ciência quântica ainda está por ser descoberto nas dobras do tempo que chamamos de amanhã. Ao chegarmos ao fim desta nossa caminhada pelas trilhas invisíveis do mundo subatômico, fica em nós uma sensação de profundo respeito pela arquitetura do universo. Percorremos um longo caminho, desde a ideia de uma simples moeda girando sobre a mesa, até o silêncio absoluto dos grandes refrigeradores de diluição, onde a matéria revela seus segredos mais guardados. Percebam que a computação quântica é muito mais do que uma promessa de processadores velozes. Ela é um convite para que a humanidade aprenda a ouvir o sussurro da natureza sem interrompê-lo com o ruído da nossa própria pressa. O que realmente falta para que essa tecnologia chegue até você não é apenas um avanço na engenharia de materiais ou na correção de erros, mas sim o tempo necessário para que possamos amadurecer a nossa relação com o que é frágil e sutil. A decoerência, que tanto tentamos combater, é, na verdade, o universo nos lembrando de que a realidade macroscópica em que vivemos é feita de escolhas definitivas, enquanto no fundo de tudo as possibilidades ainda dançam em harmonia. Essa jornada nos ensina que entender por que a tecnologia ainda não chegou ao cotidiano é tão importante quanto imaginar o que ela será capaz de realizar quando finalmente chegar. Estamos diante de uma fronteira ativa da física, um território onde a nossa curiosidade encontra o seu maior desafio.
controlar o regime do invisível. Mas essa busca não termina aqui. No nosso canal, temos muitas outras histórias sobre física, astronomia e as grandes curiosidades que movem o pensamento humano, sempre esperando por você para explorarmos juntos as dobras do cosmos e os mistérios da ciência. Antes de nos despedirmos, gostaria de pedir que você participe ativamente da continuidade desta nossa jornada de conhecimento. Se esta conversa trouxe uma nova perspectiva para a sua mente, deixe o seu like agora, pois esse gesto simples nos ajuda a levar a ciência para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder os nossos próximos encontros e compartilhe esta história com alguém que também se fascina pelos mistérios do futuro. O universo para o sono depende desse apoio voluntário para continuar existindo e trazendo tranquilidade e saber para as suas noites. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter este espaço de descoberta. Em alguns momentos, alguns links de produtos interessantes podem aparecer na sua tela. Se você sentir vontade de adquirir algo através deles, saiba que isso também fortalece muito o nosso trabalho de pesquisa e narração. Espero que você leve consigo a percepção de que, embora os computadores quânticos ainda habitem o silêncio dos laboratórios, a lógica da superposição já mudou a forma como entendemos o nosso lugar na realidade. O conhecimento é a luz que brilha mesmo quando fechamos os olhos para descansar. Que a curiosidade continue sendo a sua guia pelos caminhos da matéria e do espaço. Um grande abraço e até breve.